Olá pessoal, meu nome é Roger Coutinho, sou cardiologista intervencionista e editor do site Triple I. Bom dia, sou Fábio Conejo, sou cardiologista intervencionista. Gostaria de agradecer o Roger aqui por essa oportunidade, para falar daquilo que a gente mais gosta, que é atividade física e doença cardiovascular. Eu sou o Thiago Marinho, também sou cardiologista intervencionista, sou maratonista, assim como o Conejo. Eu queria agradecer ao Roger pelo convite de participar aqui do Triple I e falar sobre o nosso dia a dia aí, uma das nossas paixões aí. Bom, hoje em dia nós sabemos que o exercício físico é uma linha de tratamento extremamente importante na prevenção da doença cardiovascular e até mesmo no tratamento. A gente vê aí a reabilitação, quão importante é no tratamento da doença cardiovascular. Mas existe uma certa controvérsia com relação aos exercícios de endurance. Por exemplo, o que uma maratona causa no nosso sistema cardiovascular? Existe uma certa controvérsia na literatura e hoje, eu obviamente trouxe aqui o Dr. Fábio Conejo e o Dr. Thiago Marinho, que são dois cardiologistas intervencionistas e maratonistas, para justamente falar sobre esse assunto. Conejo, sei que você gosta muito de estudar isso. Fala um pouco das alterações fisiológicas do coração do atleta de endurance. Claro, assim, que toda atividade física, todo exercício físico causa modificações no sistema cardiovascular. Entretanto, me parece que as alterações de um atleta de endurance são mais proeminentes. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que, Roger, primeiramente, nós devemos separar o que é atividade física e o que é exercício físico. Atividade física seria aquela em que há toda uma movimentação músculo-esquelética resultante de alguma atividade em que leve a gasto energético. Já o exercício físico seria aquela atividade física mais estruturada, repetitiva, regular, em que há uma busca por algum condicionamento físico, uma melhora, uma promoção de saúde, até por estética corporal e até melhora como um desempenho, até melhora de desempenho. Certo. E assim, como é que a gente conceitua, Thiago, atividade de endurance? Tem algum conceito bem estabelecido? Ou, por exemplo, existe um tempo de atividade bem estabelecido? Como é que funciona isso? Assim, na literatura é bem controverso essa definição. Infelizmente, a gente não tem uma definição objetiva, com um número exato de horas na semana, uma distância específica. A gente vai ver no nosso dia a dia que os estudos usam padronizações diferentes. Mas, de uma forma geral, acho que o Conejo talvez concorde comigo, pacientes... Pessoas, indivíduos. Pessoas, não. Hábito de falar pacientes, pessoas que fazem maratonas, ou mesmo meia maratona, que fazem triatlo, fazem um Ironman ou meio Ironman, ciclistas de longa duração, quem faz maratona aquática, são os exercícios que vão exigir mais, tanto nas provas quanto um treinamento mais exaustivo, com mais horas de dedicação. Então, acho que fica, para mim, mais nisso daí. E claro que a gente tem que levar em consideração que não é só a prova em si, não é só a maratona que dura 3 horas, tem todo um preparo, durante um tempo bastante razoável. Conejo, para você treinar para uma maratona, quanto tempo de corrida você usualmente faz por semana? Roger, sempre o ciclo de uma maratona compreende geralmente o período de base, que são ali os 6 meses anteriores, mas o específico para a maratona é em torno de 16 a 12 semanas. Obviamente depende do condicionamento prévio que aquela pessoa está tendo. Então, a pessoa que está começando já fez ali 4, 5 provas de meia maratona e quer treinar para a sua primeira maratona. Eu acho que o número mágico aí seria os 6 meses de preparação e especificamente 4 meses, Obviamente, o volume semanal vai ser determinado pelo nível de condicionamento desse paciente.
do seu histórico dessa pessoa desse histórico dela prévio à corrida. Então, por exemplo, inicialmente, para você não tem assim um volume semanal. O meu volume semanal pode variar com o do Thiago, então depende de pessoa para pessoa. Mais ou menos, só para a gente ter uma noção do que é do que a gente, sobre o que nós estamos falando. Eu acho que um volume semanal importante seria de 60 para atletas amadores, de 60 a 100 quilômetros semanais. Eu hoje, no meu pico, estou fazendo 95, quase chegando a 100, para atletas amadores. Lembrar que a elite pode chegar de 120 a 200 quilômetros semanais. Por semana. Seu volume é parecido, Thiago? Sim. O Conejo tem feito um volume um pouco maior do que eu faço. Eu acho que para a gente também definir isso em outra medida que pode ajudar na compreensão das pessoas em horas, eu acho que seria a partir de 5 a 6 horas por semana, chegando mais próximo às provas dos 3 meses anteriores, talvez 8 horas por semana assim, de exercício estruturado aí. Bom, então, ok, a gente definiu agora, né, como funciona o volume de atividade física, é um volume muito grande, né, de atividade física. O que acontece com o coração de uma pessoa que faz esse volume de atividade física, esse volume, vamos deixar a coisa mais fácil, esse volume de corrida semanal? Então vamos lá, Roger, muito se fala nisso, né, quais são as repercussões cardiovasculares de tanta atividade, né? A gente precisa primeiro entender a famosa, né, síndrome do coração do atleta, né? O que é a síndrome do coração do atleta? Nada mais é do que as alterações fisiológicas, estruturais, advindas, secundárias a todo esse estresse hemodinâmico que o coração passa durante essa atividade. E isso, falando em termos de coração, nós vamos ter aumento das cavidades cardíacas, aumento do átrio esquerdo, aumento do ventrículo esquerdo, um remodelamento cardíaco, alterações em termos de automatismo cardíaco, bradicardia, arritmias cardíacas. Isso gira em torno de 30% daqueles praticantes de atividade física, a famosa conhecida síndrome do coração do atleta, né? E nós vamos ter alterações, por exemplo, em nível atrioventricular, remodelamento intracavitário, resultando na hipertrofia ventricular esquerda, né, que é a principal alteração estrutural que a gente observa, né? Por exemplo, em termos eletrocardiográficos, vamos começar a falar alguma coisa mais específica. O que é essa hipertrofia ventricular esquerda, secundária a essas alterações fisiológicas, em termos de eletro? Nós vamos observar alterações de onda T nas paredes precordiais, principalmente em mulheres, alterações de onda T em V1 a V3, mulheres assintomáticas, atletas com alterações de onda T V1 a V3 são totalmente benignas, eu acho que não requer uma investigação adicional de alguma doença estrutural. Mas se formos pegar alterações em paredes inferiores, laterais, principalmente no gênero masculino, no sexo masculino, aí nós temos que fazer uma investigação mais estrutural. Se formos pegar em termos de ecocardiograma, por exemplo, quais são essas a síndrome do coração do atleta vista pelo ecocardiograma? Aí nós temos que diferenciar pacientes caucasianos e afrodescendentes. Então a gente tem que fazer uma diferenciação étnica, porque muitas vezes os pacientes afrodescendentes podem ter um aumento da espessura do ventrículo esquerdo até 13 milímetros. Isso é considerado normal para um atleta afrodescendente. Agora a gente tem que tomar cuidado, para um caucasiano, para um atleta de etiologia de etnia branca, a gente tem que considerar até 12 milímetros para homens e, no caso, para as mulheres, 10 milímetros. É importante essa diferenciação em termos de valores para fazer uma diferenciação em termos de algumas doenças cardíacas estruturais quiescentes, que não foram investigadas ou fenotipicamente não foram ainda manifestadas. Que é a miocardiopatia hipertrófica, né? Eu acho que é muito importante diferenciar. Uma questão importante é o seguinte: para aqueles pacientes que você tem um aumento da espessura do ventrículo esquerdo até 13 milímetros, 12
em atletas caucasianos, 13 em atletas afrodescendentes. Com diminuição da cavidade menor de 54 milímetros, especificamente a gente tem que lembrar de miocardiopatia hipertrófica. E aí, tudo que envolve a questão da morte súbita, que eu acho que vai ser um tema aqui que a gente pode falar. A gente vai explorar. Eu vou deixar a morte súbita mais para o final, mas acho que é um tema que a gente precisa explorar realmente. Sim. Tiago, o Conejo falou que coração de atleta, a síndrome do coração de atleta são alterações fisiológicas, né? Até certo ponto toleráveis, né? Dentro de parâmetros bem específicos, tanto no homem quanto na mulher, considerando etnia e etc. Só que saíram alguns estudos, e assim, a minha ideia aqui é não ser um antagonista de vocês, pelo contrário, né? Tenho uma ponta de inveja pelo fato de vocês serem maratonistas. Mas saíram alguns estudos que relacionaram atividade física de endurance com aumento de manifestação de doença aterosclerótica coronariana. Fala um pouco sobre isso. Qual que é a sua visão sobre isso? Sim. A gente vê que na literatura existe consenso sobre o benefício do exercício contra o sedentarismo. Acho que isso é um lugar comum, né? Mas para o endurance, o exercício de longa duração, existe uma certa controvérsia em vários aspectos, não só da doença coronariana. Mas falar da doença coronariana, que é o nosso dia a dia, né? Nós que somos hemodinamicistas, talvez o tema mais palpitante até mesmo para a gente recebe, o Conejo com certeza também recebe quase toda semana uma pergunta de algum amigo, colega que não é médico, que corre falando sobre esses estudos. Eles ganharam bastante espaço na mídia e recente. Ano passado, no European Heart Journal, teve uma publicação que gerou bastante debate. Ele dividiu as pessoas em 3 grupos. Grupo dos sedentários, grupo dos atletas na vida toda, aqueles que começaram com menos de 30 anos, eles chamam de lifelong, e aqueles que começaram um pouquinho mais tardiamente, depois dos 30 anos. Tinha aproximadamente 200 pacientes em cada um dos grupos. E o que ele foi avaliar? Ele fazia score de cálcio, e além do score de cálcio, ele fazia também uma angiotomografia de coronárias em todas as pessoas. E o que ele mostrou? Ele mostrou que os atletas eles tinham mais calcificação coronariana do que, principalmente, os atletas que fazem exercício há mais tempo, e também mais placas nas coronárias. O racional... Isso que eu ia te perguntar, qual que é o mecanismo assim, de desenvolvimento de mais placa, de mais cálcio nas coronárias? O racional para esse desenvolvimento é que durante o exercício você tem uma descarga de catecolaminas, mais importante, que aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta a sua pressão. Isso acaba levando a uma perda do fluxo laminar ali nas coronárias. Um certo estresse oxidativo e que pode facilitar a formação de placas. A pressão fica elevada por um período maior e causa também uma inflamação aguda naquele momento e leva à formação dessas placas. Vários estudos, além desse estudo que eu citei, apontam para isso, ter mais cálcio nas artérias dos atletas. Mas, por outro lado, a gente sabe, também um consenso, e que atletas têm uma mortalidade cardiovascular diminuída. A gente encontra estudos que mostram uma redução de mortalidade de 30% a 45% em atletas de mortalidade cardiovascular. O que leva a gente ao que eu considero um paradoxo do endurance. É uma das questões mais palpitantes aí quanto a esse assunto. Como é possível você ter mais doença coronariana, definido como placa nas coronárias, e mesmo assim você morrer tão menos, morrer 30% a menos, 45% a menos? Tem um estudo publicado em 2020 na Circulation, um artigo de revisão, em que ele explora isso daí muito bem. Ele mostra que os atletas principalmente têm placas calcificadas, eles têm menos placas mistas, que são as placas que a gente sabe que tem mais correlação com eventos. Além disso, o exercício ele traz outros benefícios para as coronárias, que são benefícios que às vezes a gente não pensa nisso no nosso dia a dia. Mesmo no tratamento dos pacientes, a gente fazendo cateterismo, angioplastia,
tem outras variáveis das coronárias que não são avaliadas e que o exercício vai ajudar muito nesse sentido. Os atletas, eles têm um aumento do diâmetro das coronárias, eles têm um aumento da vasorreatividade, da vasomotricidade, tem um aumento da rede de capilares. E tudo isso, em conjunto, quando você coloca numa balança, tem mais calcificação na coronária. Contra todos esses benefícios, a gente consegue observar essa diminuição tão significativa de mortalidade nos pacientes atletas de endurance. Isso talvez sirva até para a gente mudar a nossa mentalidade, até mesmo no tratamento de doença coronariana, não centrar simplesmente em ter entupimento ou não. Bom, eu até faço uma correlação com a questão do stent na doença coronariana estável. Por que a gente não consegue demonstrar redução de mortalidade em pacientes que têm lesões importantes, mas são doenças estáveis? Porque não é só o entupimento que é a doença, né? A doença tem inúmeras outras variáveis, talvez algumas que a gente nem tenha ciência ainda de que existem. E que talvez se envolver nosso conhecimento em medicina nesse sentido pode trazer ganhos muito grandes. Isso me lembra, em 2013, eu estava no congresso, eu estava vendo a sessão de late breaking trials, eu queria que você comentasse isso. E foi apresentado nesse congresso uma avaliação de mortalidade do Tour de France, que é uma prova de endurance clássica. São mais de 3.000 quilômetros em várias etapas e tal. E a comparação foi feita com homens da mesma faixa etária, franceses, que foi o grupo controle. E os ciclistas do Tour de France, eles morriam 30% a 40% menos, que foi esse número que o Thiago falou, inclusive de outras causas, inclusive neoplasia, não só doença cardiovascular. Então, fala, Conejo, um pouco desse benefício da atividade física, desse benefício global, né? O Thiago acho que deu uma pincelada boa com relação à doença cardiovascular. Fala um pouco do benefício global da atividade física. O Roger, isso é muito interessante, né? Nesse artigo que o Thiago citou do Master Heart, todo mundo mandou mensagem para nós, olha, tá vendo? Você é maratonista, né? Eu prefiro fazer uma atividade mais tranquila do que a sua. Mas vamos ver isso em termos de literatura, né? O que nos diz as evidências? Tem um estudo que assim, na minha opinião, estava conversando com o Thiago até um pouco antes, que é o estudo do JAMA de 2018. Esse estudo, ele foi um estudo muito robusto, de mais de 120 mil pacientes, que foram acompanhados por 8 anos. Esses pacientes foram acompanhados por 8 anos e analisou 13 mil mortes, num total de 1 milhão de mortes de pacientes acompanhados ano. Então, é um estudo bem robusto. E o que chama a atenção foi a metodologia utilizada nesse estudo, porque muitos dos estudos anteriores eram estudos observacionais, muitas vezes relacionados a autorrelatos dos pacientes, com preenchimento de questionário, só que esse não. Esse estudo, a metodologia dele utilizou a avaliação da aptidão cardiorrespiratória em termos de teste ergométrico, ou seja, avaliou os METs, o equivalente metabólico dessas pessoas que entraram no estudo. E aí os pacientes foram divididos no perfil quanto ao rendimento, quanto à aptidão cardiorrespiratória. Foram divididos em 4 perfis, basicamente, abaixo de 25%, entre 25% e 50%, 50% a 75% eram aqueles de médio rendimento, acima de 70% eram os atletas de alto rendimento e a elite foi considerada acima do percentil 95. O que esse estudo mostrou? As curvas de Kaplan-Meier de mortalidade por todas as causas mostrou uma diminuição significativa e incremental com o aumento dos médicos, da aptidão cardiorrespiratória. Só enfatizando, mortalidade por todas as causas. Por todas as causas, não só cardiovascular, por todas as causas. E vai de encontro ao que o Thiago bem disse também. Não são só aquelas alterações específicas, né, mas é a mortalidade por todas as causas. Né? Complementando o que o Conejo falou sobre esse estudo do JAMA, o grupo Elite tem um benefício de 30% em relação ao grupo alta capacidade funcional. E quando ele avalia o grupo Elite quanto baixa capacidade funcional,
tem uma superior em 80% de benefício. É muito importante. Impressionante. Impressionante. O benefício de quem tem uma capacidade cardiopulmonar mais elevada contra quem não tem. E tem uma análise multivariada daqueles pacientes que tinham comorbidades, ou seja, pacientes não, né, da população que tinha comorbidade, doença coronária já estabelecida, hipertensão, diabetes, dislipidemia, e essa diferença de mortalidade também se manteve nessas populações, ou seja, quem tinha maior rendimento no teste de esforço, maior capacidade funcional no teste de esforço, tinha menor mortalidade nesse subgrupo, também com cardiopatia já estabelecida. E um dado muito curioso, para aquela população de baixo desempenho no teste ergométrico, a mortalidade foi maior ou igual àqueles pacientes com doença cardíaca já estabelecida. Ou seja, não ter capacidade cardiorrespiratória, em termos de mortalidade, é tão pior quanto ter uma doença já estabelecida, como doença coronariana, diabetes, hipertensão, dislipidemia, que tem uma capacidade funcional melhor. Puxando, isso aí é um assunto, isso é muito interessante. Acho que esse estudo, ele realmente merece mais atenção do que ele teve até hoje, né? Puxando um pouco o gancho da morte súbita no atleta, e não é uma provocação pelo fato de vocês serem maratonistas, mas o primeiro maratonista, ele infelizmente morreu de morte súbita. Então, eu conversando isso com o Thiago, né, Thiago? Conta um pouco essa história, não vou roubar a história de você. Conta, por favor, essa história aí, do primeiro maratonista. É uma história bem interessante. A gente não sabe se é uma lenda, né? Mas de onde que vem o termo maratona? Uma batalha 490 anos antes de Cristo entre os atenienses e os persas ocorria na província de Maratona. E os gregos venceram essa batalha. Entre os gregos, tinha um que tinha uma aptidão física melhor, era um corredor que era o Fidípides. E ele foi incumbido de correr até Atenas para contar para os atenienses que eles tinham ganhado a batalha. Era uma distância de 25 milhas, que é o equivalente a 42 quilômetros, que é a distância da maratona. E ele correu, ele chega na Ágora, que é o centro comercial, social, político de Atenas. Ele fala Nike, que é vitória em grego, talvez minha pronúncia não esteja adequada, e vai e morre logo a seguir. Esse termo da vitória acabou dando até origem, né, a uma das marcas aí que tem os tênis mais cobiçados, os tênis de placa mais cobiçados pelos corredores, mas essa história eu acho que acaba sendo parte da mística em torno aí da morte súbita no atleta, né? A gente vê sempre que tem um evento desse, tem uma grande repercussão na mídia, e aí acho que é isso, né? O que você acha, Codé? Roger, um pouco mais de história, né? A maratona, nós sabemos hoje que a maratona tem 42 km, 195 metros. Quando o grego morreu, ele percorreu 42 quilômetros, mas sabe de onde que vem os 195 metros? Entendi. Vem porque a rainha da Inglaterra, quando foi feita a primeira maratona na Inglaterra, ela pediu para que os maratonistas completassem a maratona ali no Palácio de Buckingham. E ali foi mais 195 metros até a linha de chegada, então ficou 42, 195 metros. Realmente é muito interessante, né? E assim, em defesa da distância da maratona, né, a gente tem que lembrar que se essa lenda for verdadeira, ele estava num cenário de guerra, né, devia estar desidratado, desnutrido, né, e ainda tinha que correr mais de 40 quilômetros. Né, então eu acho que esperar que ele tenha uma morte súbita após, eu acho que é uma coisa plausível. Né? E a rainha da Inglaterra, a gente sabe o que ela fez com a gente, o quanto que é difícil esses últimos 200 metros. Talvez seja 200 metros mais difícil. Exato. Mas, Conejo, fala um pouco sobre isso, sobre a morte súbita do atleta. Vamos tentar fazer um paralelo. Por exemplo, eu tenho 47 anos de idade, eu não sou sedentário, mas eu não tenho preparação física para correr uma maratona.
o que eu devo me preocupar? Vamos supor que eu tenho como meta virar um maratonista. Com o que eu devo me preocupar? Qual que deveria ser a minha avaliação física inicial? E o quanto eu deveria me preocupar com um evento como esse, catastrófico, né, de morte súbita? Veja, Jorge, eu acho que a morte súbita, principalmente em atleta, vai chamar muita atenção, né, da mídia, mas nós temos que ver o outro lado, né, essa diferença de mortalidade no atleta. Tem essa incidência de morte súbita em atletas saudáveis é muito baixa. Ela gira em torno de 5 a 17 mortes por milhão ano. Ou seja, 5 mortes para cada milhão de pessoas por ano. Tem um estudo do Circulation que mostrou isso. E se considerarmos, por exemplo, tem um estudo recente até do JAMA, entendeu? Que ele mostrou a diferença de morte súbita e diminuição de mortalidade por doença coronária em corredores e não corredores. Tá? A incidência de mortalidade por doença coronária durante a corrida caiu 45% naqueles que eram corredores. E caiu a metade a chance de ter morte súbita. Então, é uma incidência muito baixa. Né? Obviamente, e o que esses estudos mostraram também? Que a chance, ela se eleva naqueles atletas de final de semana, em que vai fazer uma atividade física esporádica, em que não houve um preparo adequado, não houve uma avaliação pormenorizada, né, de doença cardiovascular. Então, eu acho assim, para quem vai começar uma atividade física, invariavelmente uma consulta clínica com o médico do esporte, com o cardiologista, com o clínico. Avaliação, fazer uma anamnese bem feita, inicialmente para pequenas atividades, um eletrocardiograma inicial, um ecocardiograma, eu acho que são muito bem-vindos na busca de alguma cardiopatia estrutural, exatamente, que possa predispor à morte súbita. Né? Certo. Então, é isso que eu acredito, né? Uma avaliação mais com o cardiologista, com o clínico, eu acho que isso seria importante. Realmente eu concordo que é um evento raro, né? Mesmo porque a gente tem que levar em consideração que são milhares de pessoas fazendo algum tipo de exercício físico todo dia, muitos fazendo exercícios muito intensos, né? E obviamente, ainda bem, né, que não há uma epidemia, né, assim, aparentemente, de morte súbita em atletas ocorrendo. Então, assim, só para a gente já começar a caminhar para o final, né, isso é consenso, a diminuição de mortalidade global, né, em indivíduos que fazem atividade de endurance, isso é um consenso na literatura ou não é um consenso? Tem algumas publicações que discordam um pouco desse dado? Fala um pouco, Thiago, sobre isso. Sim. Só para as pessoas não se equivocarem, né, mais uma vez, quanto ao exercício, há um consenso. Qualquer sociedade que você for ler uma diretriz brasileira, europeia, americana, elas sempre vão indicar o exercício como parte tanto da prevenção quanto do tratamento das principais doenças da nossa sociedade. Né? Mas, quanto ao endurance, os estudos não são tão consensuais. Né? Existem basicamente assim, três respostas, associações do exercício com mortalidade cardiovascular nos estudos. Existem estudos com benefício progressivo. Quanto mais esporte, mais intenso, mais horas, mais vigoroso, maior vai ser o benefício cardiovascular. Existem estudos que mostram um platô. Existe um limite a partir do qual você fazer mais atividade física não vai trazer mais benefícios. E existem estudos mostrando malefício, se você passar do ponto. São estudos com uma curva em U ou uma curva em J invertido. Quer dizer que a partir de um volume de atividade física pode causar algum tipo de malefício, né? Sim. Citando um estudo que tem esse tipo de curva que a gente acabou de citar, tem um estudo publicado no JACC em 2015, chama Copenhagen City Heart Study. Ele pegou 1.000 corredores, comparou com 400 sedentários
ele fez um acompanhamento médio de 12 anos desses pacientes e ele dividiu em sedentários, corredores leves, moderados e intensos. E o maior benefício que ele encontrou foi nos corredores leves e moderados. Quando ele compara o grupo do exercício mais exaustivo quanto o sedentário, não teve diferença estatística. Mas a gente vê que não é um N tão significativo quanto de outros estudos. 1000, tinha 40 atletas desse grupo do exercício exaustivo. Teve 2 eventos, o que pode apontar para a necessidade de mais estudos, mas quando a gente analisa tem um intervalo de confiança bem largo, mostrando que não tem um poder estatístico tão importante. Metodologicamente é um estudo mais frágil. Sim, diferente dos estudos que mostram os outros tipos de relação. Tem um estudo também muito interessante, também publicado no JACC em 2014, um estudo populacional, que ele acompanhou 55 mil pessoas com um segmento médio de 15 anos. Desses 55 mil pessoas, 25% eram corredores. Esse é o estudo que eu citei anteriormente, que mostra uma diminuição de mortalidade geral em ser corredor contra ser sedentário de 30% e de mortalidade cardiovascular de 45%. Ele pega os corredores e divide em 5 grupos, de acordo com a duração do exercício, a velocidade e a distância que eles percorriam na semana. E nesse estudo, ele mostrou que mesmo o grupo que fazia exercício por menos horas, estava 51 minutos por semana, se eu não me engano, 10 quilômetros na semana e com uma velocidade mais lenta, ele tinha uma redução de mortalidade geral e cardiovascular comparado com sedentários. E o benefício não foi progressivo nesse estudo. Se você fosse correndo distância maior, mais intensa, não diminuía a mortalidade em relação aos outros grupos também de corredores, mesmo sendo corredores de faziam menos endurance aí. E mostrou um platô, né? O segundo tipo de resposta, associação do exercício aí. Esse estudo eu acho que traz uma informação muito útil aí para nosso dia a dia, que grande parte das pessoas que a gente conta são pessoas sedentárias ou que fazem pouco exercício. Muito importante eles terem consciência, eles não precisam necessariamente serem maratonistas, triatletas. Eles fazem pouco exercício, já traz um benefício cardiovascular muito importante. Então, às vezes a pessoa olha e fala, nossa, nunca vou conseguir correr uma maratona. Mas será que não consegue correr, dar uma caminhada meia hora por dia, depois de um tempo começar a fazer alguns trotes? Só para citar um estudo que tem a relação, quanto mais exercício, maior benefício, a gente já citou o estudo do JAMA da capacidade funcional, que a gente já discutiu aqui, e eu acho que é o estudo com maior número de pacientes, e talvez o estudo... São mais de 100 mil pacientes? 122 mil pacientes, 8,4 anos de segmento médio, 1,1 milhão pacientes ano. Talvez seja o estudo que tem mais impacto. Talvez o estudo mais robusto. Sim. Então, eu acho que a gente pode, para a gente já caminhar para a conclusão do nosso bate-papo, Conejo, a gente pode concluir, na sua opinião, de que o que há na literatura sobre atividade de endurance hoje é mais positivo do que negativo? A gente pode chegar a essa conclusão? Roger, não há dúvida disso, né? Acho que a literatura, naqueles estudos mais objetivos, com metodologia mais objetiva, foi isso que mostrou, né? Em termos de aptidão cardiorrespiratória. Agora, veja que a atividade física, ela começa no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e no subir a escada do nosso trabalho. Eu acho que essa atividade física, sendo repetitiva no dia a dia, ela vira exercício físico. É o nosso dia a dia, indo para o trabalho, subindo 10 lances de escada. Assim, na minha visão, não há arma terapêutica mais poderosa que um médico tem na mão do que a prescrição de atividade física. Ela é barata, ela é potente, gera diminuição de mortalidade. Muitos estudos demonstraram redução
de patologias como câncer de colo, câncer de mama. Gera bem-estar, né, de uma forma geral. Maior enfrentamento da pessoa contra um diagnóstico de câncer. Nos idosos é impressionante, não só atividade aeróbica, como atividade muscular concêntrica, de aumento de massa muscular, melhora do equilíbrio no paciente idoso. Então são inúmeros benefícios e nós médicos temos essa arma na mão e ela é barata. Só está na caneta e no carinho. Certo. O Thiago, só de curiosidade, qual que é o seu melhor tempo em maratona? Meu melhor tempo é 2,59 em Porto Alegre. Ah, é? Ah. E o seu, Vanjo? Hoje foi 2,58,48 em Boston. Olha. Depois de bater 2 vezes na trave, Boston deu uma virada no jogo. Só arredondando 2,59,26, então já citou os segundos. Parece que vocês treinam juntos, né? Quase ao mesmo tempo. Parabéns para ambos. Queria agradecer aqui ao Dr. Fábio Conejo, ao Thiago Marinho. E quem sabe, né, no próximo bate-papo eu entro nessa, né, de você vai participar do grupo maratona? Acho que não, né? Talvez uma meia, quem sabe, né? Bom, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Acessem o site vipoaina.com.br e vejam lá os outros conteúdos. Um abraço para todos vocês. Um abraço, muito obrigado. Desejo que todos comecem a fazer atividade física depois desse episódio, né? Sem dúvida. Muito obrigado, Roger, pelo convite, Conejo, pela companhia aí nas corridas também, né? Isso aí. Espero conseguir estimular um pouco as pessoas a sair do sedentarismo, se organizar e fazer exercício, que é uma coisa assim, fundamental para a nossa vida. Isso aí. Obrigado.